a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos de Compliance, tem a honra de apresentar o webinar Ética e Compliance Digital, evento promovido pela referida comissão com apoio das comissões de Cultura e Eventos e Direito Digital, ambas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Karen Kramel, membro da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, Davi. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos que já estão aqui conosco. Eu gostaria de abrir esse webinar agradecendo à Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, especialmente em nome da Rose, que está aqui conosco, da Rogéria e da Marisa. Eu aproveito a oportunidade para expor que as opiniões que serão trazidas aqui para vocês são opiniões particulares, individuais, das painelistas e da anfitriã, não representam necessariamente o posicionamento nem da comissão e nem das organizações para as quais nós trabalhamos, tá? Como o Davi nos falou, as perguntas podem ser feitas no Q&A, e eu queria explicar um pouquinho, antes de apresentar nossas painelistas, como que vai ser a dinâmica desse webinar. Hoje nós teremos duas palestras, o nosso tema é Ética e Compliance Digital. Então, a primeira palestra será apresentada pela Adriana Esper, advogada, especialista em Direito Digital, professora de Ética e Compliance Digital. E a segunda palestra será apresentada pela Carmina Issa, advogada, DPO, especialista e professora em Direito Digital. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karen, advogada, especialista em Direito Digital e em Compliance, e sou a coordenadora do grupo de estudos sobre a LGPD desta comissão. Ao final das duas palestras, nós vamos selecionar algumas perguntas que estão no Q&A para trazer para debate, sendo que é possível que entre uma palestra e outra a gente traga algumas das perguntas, tá? Só para avisar vocês que todas as perguntas que vocês vão colocar lá vão ser lidas, mas para não interromper as palestras, a gente vai deixar para o intervalo entre palestras ou ao final. Então, eu gostaria de chamar aqui para nos brindar com a primeira palestra da noite, a doutora Adriana Esper. Doutora, a palavra é sua. Deixa eu... Oi, Paula. Karen, Oi. Karen, queria passar a palavra a Rose. Você gostaria de dar uma palavra? A Rose é a nossa vice-presidente. Está no mudo. Está no mudo. Está no mudo. Agora sim. Conseguiu. Bom, obrigada, Paula, obrigada, Karen. Só quero agradecer a todos, né, por ter organizado mais um desses eventos. Eu gostaria de agradecer também a Secretaria das Comissões, as nossas comissões que estão nos apoiando, e quero que todos, né, desejo que todos aproveitem esse webinar, que foi preparado, né, com o objetivo principal, né, que é um dos objetivos da nossa comissão, que é compartilharmos conhecimentos e construirmos uma sociedade cada vez melhor, mais justa e mais humana. Um ótimo webinar para vocês. Karen, muito obrigada por tudo, uma ótima moderação para vocês, a Carmina e a Adriana. E obrigada, Paula. Vou ficar aqui só ouvindo vocês e aproveitando, degustando. É isso aí. Obrigada, Rose. Bom, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer à Comissão de Estudos de Compliance, da qual eu também tenho a honra de fazer parte, e queria agradecer aqui na figura da Rogéria, que é a nossa presidente, e no nome aqui da Rose, que está aqui representando a Rogéria também, né, a Marisa,
Também gostaria de agradecer à presidência da OAB aqui de São Paulo, que vem aqui comandando com maestria, principalmente essa parte educacional, né, que está tendo aqui, alcançando tantos colegas e também leigos, né, pessoas que não são advogadas. Eu acho que é um assunto que atrai todo tipo de cidadão, né? E também é um prazer fazer esse primeiro webinar do ano, encerrando aqui o mês das mulheres, né, com mulheres maravilhosas aqui comigo, agradecendo a Karen, a nossa moderadora, minha colega de comissão e de grupo de estudos, né, e a minha querida amiga Carmina, que é um prazer dividir mais uma vez aqui palcos, nem que sejam virtuais, né, com a Carmina, né? E eu sou uma advogada que tive o privilégio de juntar várias paixões e de poder trabalhar com isso, né? O direito, a ética e a tecnologia. E eu aprendi que quando a gente tem algo bom, que a gente vive algo bom, a gente tem que partilhar isso. E a ideia, então, aqui desse webinar é partilhar um pouco desse meu conhecimento, né, com vocês, né, e que ele possa ser de alguma forma útil aí no dia a dia do trabalho, como também no dia a dia pessoal de cada um, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que isso aqui não vai ser uma aula de ética, porque eu não tenho nem informação, nem pretensão de fazer isso, e é um assunto que iria aqui demandar muito tempo para se falar, né? Mas eu vou restringir ao mundo digital, eu vou fazer uma pequena introdução e a querida Carmina vai completar isso daqui com maestria, até trazendo mais exemplos do dia a dia para vocês. Eu vi pedir permissão, eu vou partilhar aqui alguns PPTs para facilitar o desenrolar da palestra. Um minutinho só. Pronto, espero que esteja todo mundo vendo. Vamos começar aqui. Bom, e por que a gente vai falar sobre ética, né? Eu começo aqui citando um filósofo, já a gente está falando de ética, né? Vamos recorrer aos filósofos. Eu cito aqui um filósofo espanhol contemporâneo que eu gosto muito, o Fernando Savater, que ele fala que o homem vem ao mundo com um bom hardware que lhe é provido pela própria natureza. Entretanto, falta-lhe um programa para conduzir esse hardware. E cabe ao ser humano, durante a sua existência, procurar um software de excelência para conduzir suas ações. A ética é o programa que visa orientar o homem a conviver bem com seu próximo e a desfrutar a vida da melhor forma possível. Bom, mas e o que é ética, né? Não é algo muito simples de se explicar, né? É algo mais que a gente vive, né? Que está aqui dentro de nós, mas que a gente tem que praticar. E eu vou recorrer aqui a um filósofo brasileiro bem popular nas redes, que é o Mário Sérgio Cortella. E o Mário Sérgio Cortella, ele diz que a ética é a concepção dos princípios que eu escolho e a moral é a sua prática. Nesse quadro, vocês podem verificar que tem aqui uma diferença entre ética e moral, né? A ética, ela é sempre permanente, ela é atemporal. E a moral não, a moral ela é algo ligado aos usos e costumes, ela é temporal, é ligada à cultura, né? A ética é regra, ela é uma teoria, a moral já é mais ação, é a prática, como disse o nosso querido filósofo brasileiro Mário Cortella. E
Os princípios éticos, que eu destaco alguns aqui, né, aqueles que a gente costuma mais utilizar, que é a dignidade humana, a verdade, a justiça, o amor, a liberdade, a igualdade, a segurança e a solidariedade, eles são as bases para as nossas ações, né? Então, é por isso que é importante reforçar os princípios éticos, não só nos treinamentos da empresa, mas também dentro do nosso próprio ser. E é com base nesses princípios que nós tomamos as nossas decisões éticas, né? Os colegas aqui de compliance estão acostumados aqui com esse tripé aqui, o quero, eu posso e o devo. Né? Então, se você não tem uma ética reforçada, dificilmente você vai chegar no final dessa equação com uma resposta acertada. E a moral, como eu disse para vocês, ela é temporal, ela vai, né, mudando de tempos em tempos, né? Até eu cito aqui o professor Appiah, que ele é da Universidade de Nova York. Ele tem um livro muito interessante chamado The Honor Code: How Moral Revolution Happened. E lá ele conta a história da transformação da moral, né, em várias regiões do mundo, né, como o contato com outras civilizações, né, ou com o desenvolver, né, dos princípios éticos, essas atitudes foram sendo mudadas. Então, utilizando essa mudança no tempo, eu vou trazer aqui para vocês, para ajudar no conceito de ética digital, a entender o que é privacidade. E para entender o que é privacidade, a gente vai fazer aqui uma pequena viagem no tempo, né? Privacidade, na antiguidade, ela era algo não muito bem visto, porque a palavra privacidade vem do verbo privar. E na antiguidade, quem era privado eram os escravos, eles não pertenciam à sociedade. Então, você ter uma vida privada na antiguidade, na época romana, por exemplo, não era algo muito saudável ou algo que te trazia muito status, né? Esse conceito ele foi mudando no transcorrer do tempo, principalmente no final da época feudal, né, e começou a se consolidar o conceito como nós temos hoje, com a Revolução Francesa e o começo da primeira Revolução Industrial. Um exemplo que a gente costuma utilizar é a cama. A cama, até o período feudal, era uma cama comunitária. Ela era, em geral, as casas tinham só um cômodo, e a cama era colocada na sala, onde tinha a lareira, né? E então todo mundo dividia, não existia uma privacidade. Com a Revolução Industrial, a ascensão da burguesia, começou a ser possível, primeiro, ter lareiras em outros cômodos da casa, né? E as pessoas também, com um pouco mais de poder aquisitivo, começaram a sentir a necessidade dessa privacidade, né? E aí, então, ter camas em outros cômodos isolados da casa, né? Então, a primeira revolução industrial foi um marco aqui no conceito da privacidade, e ela trouxe aqui alguns conceitos de mecanização, o tear, a força a vapor, né? A primeira vez que a gente vê algum escrito defendendo a privacidade foi mais ou menos na época da segunda Revolução Industrial, e ele apareceu num manifesto de duas pessoas nos Estados Unidos, né? Foi em 1890 isso. Foi um artigo de Louis Brandeis, que depois ele veio ser juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, e Samuel Warren. Esse manifesto é chamado The Right of Privacy, e ele foi originário até de um invento, né?
que foi aí na época da Revolução Industrial, Revolução 2.0, que era a fotografia. Eles contestam nesse manifesto a utilização da máquina fotográfica porque invadiu a privacidade da festa de casamento de um desses senhores. É um texto muito interessante, quem tiver interesse é fácil de se encontrar na internet e eu recomendo para vocês. Depois, já ali nos idos da década de 1960, a gente tem a Revolução Industrial a 3.0, que a gente chama, que quando começa a aparecer os sinais de automação, robótica, os primeiros computadores, aqueles grandes computadores da NASA, né? E também no transcorrer dessa Revolução 3.0 tem aqui, entra, né, a internet na nossa vida, né, e também a utilização disso em nossos eletrodomésticos, né. A Revolução 4.0, ela já começa aqui no final do século XX, aqui nos idos do século XXI, que foi a utilização de uma dimensão de utilização de dados na nossa indústria, né? Então, houve aqui a eclosão da internet, né? A internet das coisas, as redes, né? E a inteligência artificial começou a despontar aqui até com uma utilização no nosso dia a dia. Nós estamos indo em rumo à Revolução 5.0, que vai ser a automação total, né, à sociedade inteligente, né? E em tão pouco tempo, a gente evoluiu bastante, né? A tecnologia aqui de informação começou a fazer parte da nossa vida, tanto é que o que nós temos em nossos smartphones hoje em dia era o que existia no grande computador da NASA na década de 1960. Então, a privacidade passa a ser aqui um assunto super importante, inclusive com relação à proteção de nossos dados, né? A gente está aqui vivendo na era da tecnologia da informação, como eu falei, e assim é impossível não falar do Big Data, que despontou no início desse século para atender à necessidade da internet com a revolução 4.0, né, que trouxe aqui a automação com a troca de dados. Assim, muitos dados pessoais começaram a circular pela internet, daí esses 5 Vs do Big Data, né, um volume muito grande, uma velocidade muito grande, né, de entrada desses volumes na net, uma variedade imensa, né, um valor tremendo começou a ser dado a esses dados, né, desde que esses dados fossem verdadeiros, né? Então, o Big Data, ele desponta aí como algo bom, né, no sentido da automação, mas que também traz aqui muita preocupação no sentido de utilização de dados e do uso ético desses dados, né? Nossa sociedade atual, principalmente a que a gente lembrando a pandemia, né? Ela gira em torno de dados. A gente nunca teve uma vida tão líquida como nós estamos tendo hoje em dia, né? Olha só esses nossos encontros, né? Em outros momentos éramos para estar juntos, né? Na OAB, tendo essa palestra ali com todos os nossos colegas. E essa circulação de dados, ela chegou num ponto tal que, em 2009, a então Comissária Europeia do Consumo, num discurso que ficou histórico, ela nos deixou essa frase, que os dados pessoais passam a ser o novo petróleo da internet e a nova moeda do mundo digital. E olhem que nessa época que a União Europeia, ela já tinha normativo de proteção de dados, né? Mesmo assim, os comissários entenderam que com essa revolução aí da tecnologia da informação seria necessário dar uma atualizada nessa legislação
E aí, em 2018, aparece o GDPR, né? Que foi a inspiração da nossa LGPD. E eu mostro aqui nesse mapinha, ele está um pouquinho desatualizado, ele é de 2019, eu ainda não consegui um de 2020, mas esse mapinha aqui ele mostra, no que está em azul, são os países que já têm alguma lei que regula a proteção de dados, né? Os que estão em branco são países que ainda não têm aí algum projeto de lei geral, né? E os que estão em vermelho são aqueles que têm algum projeto de lei e estão em vias de. E por que essas leis são importantes? Porque, como já dizia a comissária, os nossos dados, eles valem muito. E devemos começar a prestar muita atenção em nossas viagens aqui pela internet e para quem e como fornecemos nossos dados. Eles são, na verdade, a nova e a grande commodity desse século. A gente poderia passar aqui a noite citando, discutindo situações de uso não ético de dados, ou daquelas situações em que o uso de dados estão ali no seu limiar da ética. Eu cito apenas aqui, até para não interferir muito no que a Carmina vai falar, algumas situações aqui que ficaram emblemáticas, que é o caso do Cambridge Analytica, que foi o uso indevido de dados retirados do Facebook. Quem não assistiu, eu recomendo aqui muito o documentário da Netflix, Privacidade Hackeada, vocês poderão entender mais ali desse caso. Eu também cito a empresa americana Clearview, que desenvolveu um software de reconhecimento facial, e ele utiliza imagens retiradas de redes sociais para fazer isso. Eu também não posso deixar de citar os sites de relacionamento, eu não estou falando mal dos sites de relacionamento, né? Não deixem de utilizar, quem utilize, não é nada disso, mas são sites que fazem ali, coletam muitos dados da pessoa e que fazem uma análise do perfil, né? E acabam, alguns até, numa má prática, vendendo esses dados para algumas empresas. A gente teve um caso no começo desse ano na Europa, que é o Grindr. Ele foi multado em cerca de 62 milhões de reais pela venda de dados. Eu também cito aqui um livro de uma jornalista francesa, a Judith Depotel, é um livro que ela fala, o livro chama Amour sur algorithme, que ela coloca ali uma análise da utilização de sites de relacionamento por ela, né? E ela, num dado momento, ela pediu para o site de relacionamento um relatório do perfil que o site fazia dela. Com muito custo, depois de algum tempo, ela recebeu esse relatório, e esse relatório tinha 800 páginas. Yuval Harari, que todos devem conhecer, o best-seller, né, da literatura, ele tem fazendo aí uma campanha muito bacana de alerta de uso ético da internet. E ele falou em uma entrevista em 2019, aqui em São Paulo mesmo, que são os algoritmos que vão te entender melhor que você mesmo se entende. Com poder para manipular seus sentimentos e substituir completamente suas decisões. Parece que, de uma certa forma, a gente voltou àquele conceito aquele conceito antigo, né, de privacidade, né, que não era algo bom, as pessoas começaram a se expor demais, né, nas redes, né, e eu acredito que muitos de vocês assistiram aquele documentário Dilema das Redes, um pouco exagerado em alguns aspectos, mas muito verdadeiros em outros, né? Das consequências da exposição exagerada na internet, o que isso pode trazer no seu dia a dia.
Então, o Yuval, ele tem feito essa campanha dele, muito preocupado com isso, e principalmente com o mau uso dos algoritmos, né? E falando aí em dilema das redes, a estrela do documentário é o Tristan Harris, que era um ex-executivo do Google. Ele era um consultor ético das plataformas, né, do Google e, pasme, com formação em Data Ethics. Talvez por isso ele tenha resolvido sair do Google, aberto a um instituto bem bacana que chama Human for Technologies, que eu aconselho vocês também a acompanharem, porque traz aí um suporte bem interessante nesse setor. E não é à toa que nessa brincadeira aí que corre a internet, que com a quantidade de informações que a gente coloca no Google, que nem seja necessário enviar o nosso currículo para nos candidatar a alguma vaga na empresa, né? Porque com certeza ele deve ter ali muita informação a seu respeito, né? Já disse Edward Snowden também, em 2019, né, quando a gente podia se encontrar, mas ele fez essa palestra via também webinar, no Web Summit de Portugal, que não são os dados que estão sendo explorados, mas sim as pessoas que estão sendo manipuladas, mais ou menos na linha que o Yuval Harari nos diz. E se a gente pensar, bem, isso pode ser verdade, porque quem nunca se sentiu, por exemplo, como personagem desse quadrinho aqui, né? De alguma pesquisa que vocês tenham feito aí para comprar algum produto na internet, ao acessar novamente a internet depois dessa busca, começam a pipocar aí uma série de anúncios relativos àquela busca que você fez, né? E por isso se faz necessário a discussão da utilização da ética dos dados, inclusive na sua regulamentação. E não é à toa que os normativos de proteção de dados tenham como base princípios. E como é aqui a LGPD, né? Ela fala que o tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, né? Ele lista a finalidade, a adequação, a necessidade, livre acesso, qualidade dos dados e por aí vai, né? E vocês vão ver que esses princípios, eles estão também bem ligados a alguns princípios éticos que a gente citou aqui no começo da nossa apresentação, como é a dignidade humana, a verdade, a justiça, a liberdade, a igualdade, a segurança, a solidariedade, né? Que de uma certa forma, né, esses os princípios que constam, né, nos normativos de proteção de dados de privacidade, eles são inspirados nos princípios éticos, que são princípios atemporais, são princípios permanentes. O GDPR também tem uma lista de princípios muito parecidos com o da nossa LGPD. E como aqui muitos vão se lembrar, a primeira decisão judicial que a gente teve logo após a entrada em vigor da LGPD, que foi da Cirela, num dado momento lá da decisão, é citado os princípios, né, da LGPD, e a juíza ali, brilhantemente, ela fala que os princípios da LGPD, eles estão associados, né, aos princípios que constam na nossa Constituição e que são ligados especialmente o respeito à dignidade humana, né? Um grande princípio ético, um princípio que nunca pode ser esquecido, é um princípio permanente. E é importante frisar que esses normativos, eles não impedem a utilização de dados, nem impõem que somente poderão ser utilizados com consentimento. Mas a ideia é que eles sejam utilizados dentro dos limites e dos princípios da lei.
A ética, ela precisa estar na base da transformação digital e será fundamental para a sobrevivência das empresas. E não é à toa que muitas empresas começaram a sofrer, né, com o uso não ético dos dados, né? Muitas já perderam aí muito valor de mercado e muitas delas já estão se organizando para criar estratégias mais éticas digitalmente. O Google e a Microsoft, por exemplo, têm criado comitês e realizado parcerias com universidades para auxiliá-los na análise sobre a questão ética da tecnologia. Em 2018, fevereiro de 2018, um grupo de acadêmicos criou na Califórnia os princípios de Santa Clara sobre transparência, accountability e moderação de conteúdo. São princípios bem interessantes, eu recomendo a vocês, quem tiver interesse em procurar. E eles procuram dar aqui orientação para as empresas, né, com utilização de mídias digitais, como é que elas podem fazer para moderar e também o caminho das pedras para fazer a remoção de conteúdo ou suspensão de contas. E os dilemas éticos, eles vão aí aumentar com a disseminação de tecnologias digitais, né, principalmente com a utilização da inteligência artificial, né, o Big Data, a automação, e a boa prática da ética digital, ela envolve o bom uso dos algoritmos, né, sem vieses discriminatórios, que a Carmina vai falar um pouquinho mais lá para frente, né. A moderação do conteúdo da internet, ela se faz principalmente em razão dessa revolução 5.0, né? E com a transformação digital, a utilização cada dia, né, o aparecimento de novas tecnologias, se faz aí importante essa utilização, esse estudo de ética e as empresas se preocuparem com a boa utilização dessas novas tecnologias aí nos seus serviços ou nos serviços que elas vão oferecer. John Kennedy, no começo ali da corrida espacial, lá em 1963, 64, no discurso dele, ele deixou essa frase que a tecnologia ela não tem consciência própria. Se ela vai se tornar uma força para o bem ou para o mal, depende do homem. Ou seja, quem controla a inteligência artificial é o homem. Então, o homem, ele precisa ser imbuído de princípios éticos para que ele possa tomar uma boa decisão ética para alimentar essa inteligência artificial e essa inteligência artificial trazer benefício para a sociedade. Até o Vaticano começou a se preocupar com o uso da inteligência artificial e no começo do ano passado ele assinou em Roma um documento que chama Chamado de Roma por Ética na Inteligência Artificial. Ele assinou esse documento junto com a IBM e a Microsoft, que na época mandaram seus presidentes lá para Roma para assinarem esse documento. Ele cita ali também que a inteligência artificial ela deverá ser utilizada com base em princípios, né? E fala que o desenvolvimento dos algoritmos eles têm que ter uma visão algorética, uma abordagem de ética por design. Né? Então, desde o princípio da sua, né? Desde a sua criação, a sua utilização, ele tem que ter aqui ética. E não foi à toa, né, que essas grandes empresas aí de tecnologia, inclusive criadoras de IA, assinaram junto esse documento do Vaticano, porque isso faz parte aí dos seus comitês de éticas e da sua boa gestão de compliance em privacidade e proteção de dados. As escolas também estão começando a ficar preocupadas com os seus alunos e a utilização dos seus alunos
da internet. De acordo com a Unicef, 1/3 dos usuários globais da internet são crianças, e a proporção é ainda maior aqui no Hemisfério Sul. A Suíça já tem um programa de instrução sobre segurança e privacidade de dados com as crianças a partir de 4 anos. Eles querem que essas crianças aprendam a utilizar a internet antes mesmo de aprenderem a ler e escrever, né? O objetivo é que elas compreendam melhor o direito que têm à privacidade. Várias escolas também ao redor do mundo, aqui no Brasil, inclusive, estão adotando, né, essa linha de estudos. E a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, participou da elaboração de um jogo educativo online que chama Bad News Game, que visa demonstrar os métodos utilizados para espalhar mensagens falsas na internet. Quem quiser jogar é bem interessante, é só fazer uma busca na internet, vocês vão passar ali algumas horinhas se divertindo e descobrindo como essas pessoas costumam criar e espalhar fake news. Notícias falsas, a gente não pode falar de ética digital sem deixar de falar de fake news, né? O MIT fez uma pesquisa e eles descobriram que notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. Se essas notícias falsas forem ligadas de alguma forma à política, esse alastramento ele é muito mais rápido, né? Enquanto em média uma notícia verdadeira atinge 1.000 pessoas, a falsa atinge 100.000 pessoas, né? Os latinos, segundo o Instituto Karpensky, eles são mais suscetíveis em receber e acreditar em fake news, né? Preocupados com isso, alguns países, por exemplo, a Alemanha já tem uma lei um pouco rigorosa que regula aí, que pune a fake news, né? A França está desenvolvendo isso, a Malásia, né? No Brasil, a gente tem um projeto de lei aí polêmico, ainda em discussão, mas a gente já tem, por exemplo, aqui uma lei que pune a fake news e utilização eleitoral, né? As notícias falsas, elas não surgiram com as redes sociais, não. Na antiga Roma, já se disseminavam boatos para louvar uns ou denigrir outros. Mas notícias falsas precisam ter uma sociedade que acredite nelas, né? E parece que nós estamos vivendo aqui o mito da caverna de Platão. Entendo que nós, formadores de opinião, temos o dever de trabalhar para que a verdade sempre prevaleça, né? Isso também é ética digital. E como é que a gente pode fazer isso? Sempre checando as notícias que a gente recebe, os posts que a gente recebe, verificar se outras mídias também estão propagando aquelas notícias, a data dessas notícias, né? Atenção aos detalhes, em geral uma fake news tem sempre um erro de português, né? E verificar também muito se aquela mensagem que você recebeu é uma mensagem que está sendo repetida por várias vezes, né? Existem várias formas, muitos sites hoje em dia te dão aí a possibilidade de verificar se aquela mensagem é falsa ou não, né? A responsabilidade frente à verdade, ela não se limita a não dizer ou repetir mentiras. Tem a ver com não se calar quando uma injustiça é cometida. A verdade, segundo Marcos Cícero, né, já ali ainda na antiga Roma, a verdade se corrompe tanto com a mentira quanto com o silêncio. Nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo, em constante mutação, a gente tem que ficar aí vigilante e fazer sempre o possível para proteger nossas sociedades e nossas organizações. E a aplicação dos princípios éticos vai fazer uma grande diferença. Já dizia Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me é permitido. A ética digital significa confiança do usuário, e o mercado também ficará de olho nesta boa prática. Atualmente, o único lucro moralmente aceitável
é aquele obtido com ética. E a tecnologia disruptiva nos trouxe também inovações no campo do estudo da ética, inclusive novas disciplinas como Data Science Ethics, que começam a despontar mundo afora, e isso é muito bom. Na obra de Platão, Fedro, tem uma conversa entre o rei de Egito e o deus Teut, que é o deus que inventou a escrita. Nós poderíamos dizer que a tecnologia de informação é a nossa nova escrita, ou como diria o deus Teut, é um remédio para a memória e o da sabedoria. E o rei do Egito alerta ao deus Teut. O homem é capaz de criar fundamentos de uma arte, mas um outro deve julgar que parte de dano e de utilidade possui para quanto delas vai fazer uso. Dessa forma, é nossa responsabilidade sempre acompanhar e utilizar bem a tecnologia. Se fazendo aqui necessária a consciência crítica, a ética, antes que danos em potencial se manifestem de maneira irreversível ou caros demais para consertar. E o Data Science Ethics é uma grande ferramenta para essa jornada. Eu encerro aqui com vocês, retomando o professor Fernando Savater, respondendo àquela pergunta que ele nos fez, que precisamos sempre, precisamos sempre, cada vez mais, falar sobre ética. Porque somente assim o software que conduz o nosso hardware estará sempre atualizado e manterá a sua excelência. Eu conto com cada um de vocês nessa jornada. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Nos brindou com uma belíssima palestra. Antes de passar a palavra para a Carmina, a gente tem uma perguntinha aqui que foi feita pela Letícia. Queria que você falasse um pouquinho a respeito, qual que é a sua opinião, Adriana, e claro, Carmina, fique à vontade também para participar, tá? Como que você enxerga a ética nas relações corporativas e pessoais? Se você entende que há diferenças e quais seriam essas diferenças? Olha, eu vou até que utilizar um estudo do meu artigo científico aqui, do meu MBA, né? A ética, ela é algo que é inerente, tem que ser inerente ao ser humano, né? E ela tem que ser muito debatida, principalmente no ambiente corporativo. A nossa comissão gosta muito de falar, a gente sempre segue aqui a nossa bandeira, o tone from the top, né? O exemplo vem sempre de cima, né? Então, os fundamentos da compliance, da boa governança, eles estão também vinculados à boa educação da ética, né? E a ética, a gente só vive praticando, né? Então, e é com a ética que a gente vai moldurar a nossa prática, a nossa moral. Então, eu não vejo muita diferença entre a nossa ética íntima e a ética corporativa, porque elas têm que se casar. Você pode ver que os princípios éticos gerais, que a gente costuma falar nas suas aulas de filosofia, não estão distantes dos princípios éticos que estão nos normativos e também daqueles que estão nos códigos de éticas da empresa. Mas código de ética só funciona com muito treinamento. Está aqui a Carmina para me ajudar, a Rose, que vive isso no dia a dia também, né? Então, ética é prática, viu? Como eu disse, né? Esse software aí, ele precisa sempre ser atualizado, senão o nosso hardware não funciona. Muito bem Carmina? colocado. Oi. Bom, eu acho que ética é uma questão de postura, né? Eu acho que não dá para a gente ser ético na nossa vida pessoal e não ser ético na nossa vida profissional, tá? Eu acho que antigamente nós perdemos muitos valores, né, nessa caminhada aí da modernidade, né? E para que a gente possa ser ético, né, a gente é a nossa postura, né? Os códigos de ética, eles só refletem o que é
permitido numa sociedade, o que nos é ensinado também, né? Existe aí, né, que você prega pelo exemplo, então acho que isso também norteia muito a nossa postura profissional. E sem ética, não existe profissional, gente. Não tem profissional que seja antiético. Ele não sobrevive, ele não tem respeito, né? Então, tudo isso impacta muito. Pelo menos, essa é a minha visão, né? Eu trabalho com ética e dou aula de ética há muitos anos, desde 97, então é uma coisa que a gente vê muito, né? Tem muito debate, tem muito questionamento, mas ética, você não pode ser meio ético, você não pode ser ético quando lhe convém. Então, É aquele assim, ninguém fica meio grávido, né? exatamente, né? Perfeito. Eu concordo também em gênero, número e grau com vocês. Acho que se a gente fosse falar de alguma diferença, que no fundo não há, né? Seria talvez mais relacionada ao impacto que pode causar, né, a abrangência desse impacto quando é uma atitude antiética dentro de um âmbito corporativo, que provavelmente vai ter um alcance muito maior do que no âmbito de relações pessoais. Mas, no fundo, é isso que vocês falaram. Ética é ética, e se você não é ético nas suas relações pessoais, dificilmente você vai conseguir ser ético nas suas relações corporativas, né? Bom, então, obrigada, Carmina, obrigada, Adriana, por responderem. Então, passo agora a palavra para a Carmina, para fazer a apresentação dela, e ao final farei as novas perguntas, tá? Bom, eu estou com uma missão difícil agora aqui, né? Primeiro, eu quero agradecer, tá? A comissão da OAB, quero agradecer o convite da Rosemary, da Adriana, né, da Paula Lippe e de você, Karen. Para mim é muito bom, estou muito feliz em participar desse webinar com mulheres, né, nessa semana tão especial, né, nesse mês maravilhoso, em homenagem, tá? E vamos lá. Minha palestra, ela é mais provocativa, certo? Então, eu vou pedir licença para apresentar aqui para vocês, tá? Vamos lá, né? Eu acho que foi o Lourenço que falou sobre a era dos dados, né? E vamos lá. Eu tenho uma trajetória aí de muito tempo falando sobre ética e em faculdade de tecnologia, né? Então, eu estou muito ligada a esse tema já há muitos anos, e aí eu queria trazer algumas provocações. Meus alunos me conhecem e sabem que eu gosto muito de provocar, né? Até porque a sociedade, ela mudou, né? Ela se transformou. Então, a tecnologia trouxe isso, né? Se a gente vai observar aí o que a Adriana falou, né, sobre a indústria 2.0, 3.0, 4.0, isso é evolução, e essa evolução ela vem permeada pela introdução da tecnologia nas nossas vidas, não é? E isso foi muito disruptivo, porque a tecnologia ela mudou a nossa forma de comunicação, como a gente se relaciona, como a gente trabalha, né? A forma como a gente aprende e como nós vivemos. Quando a gente pensa em ética, é tudo isso, né? Veja que coisa interessante. A tecnologia, né, essa nova era dos dados, ela criou comunidades, né? Então, as pessoas, elas, mesmo em alguns momentos, elas estão muito mais ligadas, né, a pessoas desconhecidas, porque você se identificou numa determinada comunidade, não é? Do que propriamente a pessoa que está do teu lado. Então, a ética na era dos dados,
ela passa por esse olhar, não é? De dizer com quais comunidades eu me identifico, não é? E criou-se também aquela cultura de que nós somos anônimos, nós somos invisíveis, não é? E isso também traz um impacto na ética, porque eu sempre cito em sala de aula o seguinte: você quer saber se você é ético? Imagine se o que você está fazendo sair na internet. O quanto isso vai transtornar a tua vida, não é? Essa cultura do invisível, ela exacerbou, de algumas formas e em vários momentos, a falta de ética. Porque as pessoas elas se escondiam, não é? E achavam que poderiam, por exemplo, quantas vezes nós presenciamos, não é, atitudes preconceituosas, não é? E a tecnologia, ela amplificou isso, porque o que a nossa atitude, que ela ficava numa área, né, física, até geograficamente, hoje, ela transcendeu. Então, a gente vê atitudes preconceituosas, a gente vê atitudes racistas, né? A gente vê uma intolerância em várias áreas, né? Por quê? Porque são atitudes antiéticas. A segregação, o extremismo, tudo isso, né? Ele veio muito em função de que as pessoas se achavam anônimas ou que tinham comunidades que elas poderiam extravasar essas posturas, não é? E isso traz um risco muito grande, traz um risco do dia a dia, né? A ética, ela está em todas as situações, gente, do nosso dia a dia, né? As pessoas pensam que a ética são momentos de decisão. Não, todo momento nós estamos fazendo uma opção em ser ético ou não ser ético, né? Quando você dispara uma campanha de ódio, como a gente tem visto, né? Nessa era dos dados, na internet, tá? Então, isso é o quê? É antiético, tá? Então, agora, a moda agora é cancelamento. Então, você tem... porque hoje as pessoas, inclusive, estão sendo julgadas, né? Sem ter a menor possibilidade de se justificar ou de você analisar o contexto aonde estava inserido uma fala, né? Isso por quê? Porque as pessoas estão intolerantes, porque as pessoas estão se tornando cada vez mais desrespeitosas com os princípios éticos, né? Porque o que é ético, né? É um jargão que é antigo, gente, mas que é verdade. Faça com os outros o que você quer que façam com você. Simples. Simples assim, né? Mas a era dos dados, ela tem trazido um grande questionamento em relação à ética, justamente pelas posturas, né? Do que a gente está fazendo dentro dessa comunidade muito mais globalizada, tá? Então, a gente tem hoje agressões virtuais, agressões físicas, né? Nós temos golpes, tá? Nós temos chantagens. Invasão da nossa privacidade é algo que hoje a gente lida com isso, né? Nós já vimos casos acontecendo recentes de que se começou com a agressão virtual e passou para o mundo real, né? Justamente porque nós estamos cada vez mais intolerantes.
As pessoas estão julgando e não estão mensurando o impacto do que elas fazem, né? E a gente tem vários problemas. A gente tem as posturas éticas, né, na internet, e agora a gente tem tecnologias também, né? Então, tem algumas tecnologias, e aí eu não tenho nada contra a tecnologia, tá? Sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, tanto é que eu ensino em faculdade de tecnologia há muitos anos, mas a gente tem que ver, né, os impactos das condutas pessoais e as condutas profissionais e as condutas das empresas em relação à ética, tá? Porque, vamos, hoje a nossa tecnologia evoluiu, consequentemente nós temos tido muito mais, nós somos mais vulneráveis, né? E uma tecnologia que ela é importante, como é o reconhecimento facial, tá? Mas da forma como é usado, né, ele pode trazer dilemas, sim. Então, hoje a gente vive dilemas até em termos de tecnologias, né? A tecnologia de reconhecimento facial. Eu quero trazer essa provocação para vocês, né? Porque a gente vive hoje entre usar da melhor forma ou usar da pior forma, né? Porque reconhecimento facial ele é muito importante, né? Traz uma segurança quando ele é devidamente aplicado, mas a gente também tem casos, inclusive de condenações, como foi o caso da Ering, né? Que estava usando o reconhecimento facial de forma inadequada, tá? Então, nós tínhamos casos de que o reconhecimento facial ele era captado e a empresa monitorava para saber qual era o interesse do consumidor, qual era o interesse do cliente, né? Bom, isso é feito de forma transparente? Não. Isso é feito de forma clara? Não. Então, fere princípios éticos. A gente pode usar a tecnologia por bem, a gente deve fazer isso, tá? Mas a gente precisa respeitar. É a mesma coisa de geolocalização, gente. Geolocalização, ele é importante, mas ele pode trazer problemas sérios, né? Por exemplo, nós temos hoje aplicativos que discriminam, né? Por exemplo, você tem aplicativo hoje que ele restringe, tá? O acesso a bairros onde existe a maior probabilidade de violência. Ou seja, aquela pessoa que mora numa determinada comunidade, de certa forma, ela vai ser preferida, porque aquele aplicativo não vai levá-la para o bairro onde ela mora, que é um bairro mais violento, né? A geolocalização também trouxe impacto na vida pessoal, né? Quantas vezes eu acho que aqui, né, a gente já se deparou com problemas sérios, né, de uso ou indevido da imagem, né? Ou, por exemplo, eu trouxe aqui o caso do Google Street View, porque ele traz, né, vários incidentes. Aí teve, inclusive, um marido que descobriu que foi traído justamente pelo Google, né? Olha isso, imagina, né? E a Adriana falou assim maravilhosamente bem, então eu vou me aventurar aqui muito pouco para falar sobre inteligência artificial, né? Que hoje é um dos grandes dilemas, né, em relação à ética na era dos dados, né? Porque a inteligência artificial, quando ela não tem o seu alicerce
com muito cuidado, ela traz, sim, preconceitos, ela traz, sim, discriminação. Eu fiz um artigo em 2019 falando sobre o futuro da humanidade está na ética dos algoritmos. Porque muito do que a gente vivencia e vai continuar vivenciando, e cada vez de uma forma maior, né, é justamente o uso das inteligências artificiais. Né? Então, só para citar um caso clássico aqui no mês da mulher, né? Teve um aplicativo, tá? Uma empresa de vagas, tá? E se você colocasse cargo de direção, todos os currículos eram masculinos, todos. Se você perguntasse cargo de gestão, de alta gestão, todos eram masculinos. Porque a inteligência artificial não via a mulher como um ser capaz de estar em cargo de alta direção, em cargo de diretoria. Tá? Isso, inclusive, eu cito no meu artigo, né? E meu artigo ele começa muito, muito assim, né? Eu sou uma pessoa que, apesar de ser advogada, eu tenho um viés mais... Acho que foi minha convivência com o pessoal da área de tecnologia, então eu tenho um viés mais assim. E eu começo o artigo dizendo, olha, isso aqui não é obra de ficção, nem é Matrix. Tá? É inteligência artificial impactando nossas áreas, como utilizada de uma forma que gera preconceito. A gente sabe, tem vários exemplos disso na internet, alguns citados no meu artigo justamente por causa disso. Né? E não é que a inteligência artificial ela seja preconceituosa, a forma como ela foi alimentada, né? A forma como ela foi criada, o banco de dados que gerou, não é, esse perfil, foi feito por alguém, foi feito por uma pessoa. Então, a culpa não é da tecnologia, né? É a forma como nós utilizamos essa tecnologia, tá? Como rastreamento. Né? Rastreamento hoje, né, também é outra ferramenta que ela é fantástica, mas que ela gera preconceitos, tá? Porque ela pode nos localizar em lugares que a gente não queria que fosse divulgado, não é? Tudo bem, você fazer um rastreamento quando você está num aplicativo se deslocando de um lugar para outro, para te dar maior segurança, é ótimo, tá? Mas a partir do momento que você pode ser rastreada, tá? E aí, dependendo do lugar, imagina se você está em algum lugar que pode gerar uma discriminação, pode gerar preconceitos, tá? Outro questionamento que eu trago é sobre o perfilamento. Tá? Perfilamento é outra coisa que impacta profundamente. Por quê? Porque ele nos manipula. Ele traça o nosso perfil, tá? Da forma que muitas vezes não é adequada. Não é, de fato, o nosso perfil. Ou esse perfilamento ele vai ajudar a nos manipular. Então, você vê que, por exemplo, no caso da Cambridge Analytica, havia um perfilamento de usuários que tinham interesse em determinada coisa, que queriam um comportamento delimitado, delineado, tá? E tem as decisões automatizadas, que também, né, dependendo da forma como ela vai ser realizada, ela também traz tratamento discriminatório. Então, a gente vê que existem, né, dilemas que eles são profundos, né?
trabalho com privacidade, né? Eu sou DPO, então, assim, eu estou muito ligada com essa parte de privacidade, da LGPD, e a gente sabe o quanto, né, os dados foram vendidos, os dados foram trocados entre empresas. Hoje a gente vê essa necessidade, né, de que as empresas tenham os dados para que possam vender, que possam trocar, usam de qualquer forma, usam as imagens, usam os dados, e por isso é que a gente tem a LGPD, né? Eu sempre digo o seguinte, a lei existe porque a ética ela foi ferida em algum momento, tá? Se nós fôssemos éticos, a gente não precisava de lei. Porque a lei ela vem para frear, porque ela diz basta, tá? Você não vai ser ético, você não vai respeitar a privacidade do outro. Então, eu vou ter que regrar isso, tá? E tanto é que a gente tem uma preocupação, e essa preocupação com a privacidade, ela advém de quê? Das tecnologias que nós usamos, que coletam nossos dados, tá? Que usam, né? E que as empresas manipulam, que as empresas trocam. Então, por muito tempo, nós passamos, não por esse comércio à margem. Eles trocavam os nossos dados e a gente nem sabia, né? Então, nossa privacidade, ela também foi muito violada. E, consequentemente, hoje nós temos, né, uma legislação mundial preocupadíssima, né, com a proteção e a privacidade dos nossos dados pessoais, dos nossos dados sensíveis, né? Então, a sociedade mudou, eu acho fantástico, parabenizo a comissão por essa preocupação, por trazer esse tema, tá? Porque a gente precisa alertar, a gente precisa promover debates, tá? Sobre os impactos da tecnologia e da forma como os nossos dados precisam ser usados de forma ética, tá? Aonde a gente vai poder utilizar as redes sociais da melhor forma possível, porque a rede social ela não é ruim, tá? Isso é a forma como é usado, tá? Então, hoje a gente tem políticas de privacidade, políticas, né, de cookies, porque a gente sabe que ali eles coletam nosso comportamento, eles monitoram os nossos interesses, eles trabalham, então, a gente tem esse dever, né? E eu acho que é uma missão belíssima da comissão ter trazido esse tema, tá? Porque é uma forma que a gente tem de falar sobre ética, falar sobre os dados, falar sobre os cuidados, né? Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que publicamos, né? Eu peguei até o príncipe aqui justamente para falar que nós somos responsáveis pelo que publicamos, pelo que enviamos, pelo que compartilhamos e pelo que usamos. Não é? Isso é responsabilidade nossa. E para que todo mundo possa fazer uma escolha boa, a gente precisa também contribuir com os nossos esclarecimentos, como a Adriana trouxe brilhantemente, como a comissão está trazendo, não é? Para que a gente possa debater, possa refletir e saber que o impacto do que publicamos, do que enviamos, do que compartilhamos, ele transcende, ele está muito mais amplificado, ele está muito mais impactante. Então, a gente precisa ver, porque nós estamos
pondo muitas vezes em risco, tá? Pessoas. Nós já tivemos casos de pessoas que morreram linchadas porque alguém publicou numa rede social dizendo que aquela pessoa tinha estuprado uma criança. E aí a comunidade linchou, essa pessoa veio a óbito e não era ele. Né? Então, a gente precisa ter nossas responsabilidades também. A escolha dos nossos aplicativos, eu vejo muita gente dizer, não vou ler os termos de uso. Não quero saber sobre a privacidade. Quanto isso, a gente está sofrendo golpes e golpes. Não é? Por quê? Porque nós não estamos utilizando da forma. Não é? Então, as atitudes éticas, né, elas passam por isso. Tá? Vamos usar a tecnologia, estamos na era dos dados, são bons, né? Mídia social, poxa, é muito bom você estar com um amigo fora, em outro país, e você poder acompanhar, né, a vida dele, os filhos, ótimo, tá? Mas isso com responsabilidade, com ética, tá? Vamos desenvolver inteligências artificiais? Vamos, mas precisamos de algoritmos éticos, tá? Aplicativos que respeitem a nossa privacidade, né? Que os códigos de ética, que o compliance cada vez esteja mais presente no nosso dia a dia, né? Dentro das empresas, nos debates, nos webinars, porque tudo isso é fundamental, né? Na verdade, o futuro da humanidade está assim na época dos algoritmos, porque nós estamos rastreados, né? E a gente já viu grandes impactos causados pelo uso indevido da tecnologia, tá? Então, a sociedade ética, ela é construída, né, por cidadãos éticos, responsáveis e compromissados com a legalidade. Né? Eu acho que esse é o grande recado, sabe? Eu acho que a tecnologia ela é irreversível, né? A era dos dados está aí, é maravilhoso, mas eu acho que a gente precisa, sim, né, agir pensando sempre na ética, tá? E na privacidade, no respeito ao próximo. E eu trago para vocês, né, justamente essa reflexão, tá, sobre ética. Doutora Carmina, muito obrigada, brilhante a palestra, foi um prazer ouvi-la. Nós temos duas perguntinhas aqui no chat, tem uma que, na verdade, a doutora até já mencionou, né, que é relacionado a se a senhora acredita que vai haver um grande avanço em relação à ética e limites da privacidade, e como foi mencionado durante a sua palestra, né, se já houvesse um tratamento ético de dados pessoais, a norma não seria necessária. E aqui eu ouso a fazer a complementação no sentido de que o conceito atual de privacidade passa necessariamente pelo controle do titular aos seus dados pessoais, né? E para que ele possa ter esse controle, ele precisa de uma postura ética do agente de tratamento, principalmente para dar transparência relacionado ao tratamento dos dados, que é algo que agora a LGPD impõe. Então, se a gente vai ter que fazer, como a gente costuma falar, né, nas rodas de debate, essa mudança de mindset, a gente está saindo daquela era de quanto mais dados, melhor, para uma era de vou tratar apenas o necessário. Então, sim, eu acho que a lei vai trazer um grande avanço, sim, vai ser uma mudança gradual, não acho que vai ser de uma hora para outra. E era isso que eu queria falar a esse respeito. Não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa sobre essa pergunta da Bruna. Eu quero só quero complementar e colocar. Veja que coisa interessante. Logo quando a LGPD entrou em vigor, o Reclame Aqui, gente, foi fantástico. Você observar, inclusive,
Eu fiz um artigo, está lá no meu LinkedIn, justamente o que o Reclame Aqui tem a nos dizer sobre a LGPD. Né? Por quê? Porque nós vimos a tolerância dos titulares, dos dados, ela diminuiu consideravelmente. Né? Então, a gente sabe, sim, que esse movimento ele tem, inclusive, obrigado as empresas a começarem a se adequar. Porque quando o Reclame Aqui começou a ter uma demanda grande de reclamações, as empresas, isso impacta na imagem e na reputação das empresas. Então, nós, enquanto cidadãos, nós precisamos fazer essa movimentação e não aceitar a imposição desses grandes, né, dessas grandes empresas de tecnologia, como nós vimos no WhatsApp. Né? Eles tentaram mudar as regras, né? Bastante invasivas, por sinal, né? E houve uma debandada, né, de usuários imenso. A União Europeia, inclusive, recomendou que não se usasse o WhatsApp pela política de privacidade deles. Então, esse movimento, né, ele é fundamental também. Exato. Vamos continuar protestando. Com certeza. A favor da nossa privacidade. Com certeza. Unidos pela LGPD. A outra pergunta que a gente tem aqui é da Kátia. Eu não vou falar o sobrenome dela, que é muito diferente, mas é no seguinte sentido: se é correto afirmar que a inteligência artificial aprenderia de acordo com a ética daquele que a alimenta, né? Sim, é o que dizem. Né? E quando você alimenta, né, o banco de dados, até a escolha como é feita, se é com equilíbrio ou não, ou da onde você pegou aquele banco de dados para começar a alimentar, né? Ela vai sim. Essa criação preconceituosa, ela não é aleatória, é porque ela foi baseada num banco de dados aonde, quando se gera, quando se busca essa informação, né, ele lê de uma forma. Se a maioria do banco é composta, por exemplo, de homens, né, ele vai tender a achar que, e pelos cargos que tem, então ele faz uma seleção. Ela vai aprendendo com isso. Não, isso também não quer dizer, tá, Adriana? É a Adriana, né? Que perguntou? Não, foi a... Peraí, foi Kátia. Foi a Kátia, isso. Né? Isso não quer dizer, Kátia, que a pessoa tenha feito propositalmente, tá? Mas é um cuidado que a gente precisa ter, né, quando a gente está fazendo algo que impacta. Né? Então, sim. Tem que se ter um cuidado, né, sobre a perpetuação de discriminações. Então, acho que essas informações que alimentam a inteligência artificial têm que ser sempre revisadas, né, para ver se ainda se insere no contexto daquela sociedade. Existe uma discussão, eu não sei em que nível ela está aqui no Brasil, mas sobre o uso de algoritmos, por exemplo, para fazer cálculo não vai sair a palavra, atuarial, em seguros, né? Se pode usar dados sensíveis, se não pode, se determinados dados que não foram previstos no GDPR como sensíveis, mas que podem trazer um efeito discriminatório, se poderiam ser tratados. É uma discussão longa, acho que a gente precisaria fazer um webinar só sobre isso, mas foi super pertinente a pergunta da Kátia. Eu queria só complementar um pouquinho aqui com uma frase que a Carmina acabou de falar, que me veio na cabeça. Tem uma frase de Cazuza, né? Que ele falava assim: tem o certo, tem o errado e tem o todo o resto. Né? Eu diria que a inteligência artificial é todo o resto. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente alimenta na inteligência artificial, porque ela não pensa sozinha, ela pensa com a ajuda de um ser humano. Né? E só que ela pode ser todo o resto,
dependendo de como você a controla e de como você a alimenta, né? Muitos dos filmes que a gente considerou ficção científica lá atrás, eu posso citar aqui A Rede, a NET, aquele filme da Sandra Bullock, que era o roubo da identidade dela, né? Quantos roubos de identidade a gente está tendo hoje em dia? Milhões, né? E a internet ajuda isso, como ajudou no caso da Sandra Bullock. O Minority Report, né? Que é você prever um crime que vai acontecer, a gente já está tendo isso. E a gente tem aquele filme emblemático, 2001, Odisseia no Espaço, a gente já está em 2021, né? E eu diria que talvez aquela máquina, que era todo o resto, se a gente não alimentar bem as nossas, esse filme pode se tornar realidade também, né? Ou já está se tornando. Então, tome cuidado, né? E a gente tem inteligência artificial em casa, né? A nossa Alexa, por exemplo, é uma inteligência artificial e a gente alimenta com ela todo dia com os nossos dados. Adriana, já desliguei a minha, tá? Não, eu gosto da minha. Ai, desliguei. Sabe por quê, gente? Tinha dia que eu estava aqui fazendo reunião, eu não tinha chamado a Alexa, quando eu olhava, ela estava lá verde, linda, eu falei, o quê? Não, filhinha, já desliguei. Ela é a famosa fofoqueira. Não, e eu mandava encerrar, ela não encerrava, gente, ela continuava me ouvindo. Eu queria pedir para vocês, gente, quem puder, por gentileza, fazer a nossa pesquisa aí de satisfação. A gente gostaria, estou enviando novamente o link aqui no chat, tá? A gente gostaria de ouvir vocês, o que vocês acham dos nossos trabalhos. Enfim, são apenas alguns segundos aí para poder dar a sua opinião. E acho que era isso, né, gente, que tínhamos para trazer hoje. Agradeço muito a participação de todos, agradeço muito essas painelistas maravilhosas que trouxeram esse conteúdo de uma maneira leve, dinâmica, super didática. Então, muito obrigada, doutora Adriana, muito obrigada, doutora Carmina. Mais uma vez, muito obrigada, Rose, por abrir esse espaço aqui para a gente. Pode falar, Rose. E eu quem agradeço a doutora Carmina, a doutora Adriana. Eu acho que concordo com tudo que foi dito, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se preocupado com a ética, né? Principalmente, né? Essa pergunta da Kátia foi muito boa, né? A ética de quem está alimentando, né? A nossa tecnologia, os nossos sistemas, em tudo isso. E, gente, mais uma vez, parabéns pelo evento. Vocês nos ajudam muito a cada vez mais a gente discutir e debater assuntos interessantes na nossa comissão. E ainda mais nesse mês, né? Mulheres brilhantes como vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Algumas pessoas estavam perguntando sobre o certificado, então, antes de me despedir, vou deixar claro, vocês vão receber o certificado no e-mail que vocês cadastraram para participar desse evento, tá? O certificado leva, em média, 60 dias para chegar no e-mail de vocês, e esse vídeo vai estar disponível nos canais da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite. E até a próxima. Obrigada, fiquem todos bem. Fiquem em casa também. Fiquem em casa, fiquem bem. Abraços virtuais para todos. Tchau, tchau. Tchau.